Está? Estamos? Tá ou não tá? Acho que estamos, Aê. viu? Estamos ao vivo, Estamos sim. ao vivo aí. Vamos aqui Olha atualizar para ver se estamos ao vivo mesmo. Olha aí, Estamos ao vivo. Você tá com o meu Wi-Fi aqui? Tô. Ah, muito bem. Isso aí, estamos ao vivo. Vamos ver quem entrou aí. Ana Paula Rocha entrou. Ana Paula Rocha, eu vi que ela participou da nossa pesquisa hoje lá, viu? Ela votou lá, participou da pesquisa, né? A gente fica acompanhando, então a gente vê as pessoas que entraram. Seja muito bem-vinda. E é a Ana primeira vez que Paula. eu tô participando. Primeira vez que você está participando. Vamos esperar aí a galera entrar mais aí. A galera vai entrando muitas vezes aí um pouquinho mais atrasado. E a gente vai comentando. Mas realmente, rapaz, essa primeira live nunca mais a gente tinha gravado. A gente não grava mais vídeos agora, né? Tá difícil. Tá Nessa vida de gravar vídeo. Deixa eu diminuir o volume aqui. Isso quer dizer. Senão vai... E mesmo volume. Isso. Eita, pronto, diminuiu o volume aqui. O Gabriel entrou, o Gabriel que é lá de Aracaju, esteve lá no intercâmbio, né? E aí, Gabriel, na verdade o Gabriel, ele veio com o pessoal de Aracaju, mas ele me parece que não é da cidade de Aracaju mesmo. De onde você é, Gabriel? Ana Rocha, que é lá também, veio com a galera de Aracaju lá no intercâmbio também. Seja muito bem-vinda à nossa live. Eu tô aqui. Para quem assiste as nossas lives, a gente costuma fazer as lives sempre eu e Farley, o Kelly, Luciana já convidou, a gente veio algumas vezes aí. Góis Gabriele, querida Góis Gabriele, que está sempre com a gente aí também, entrou. Oi, dá um oizinho, um tchau aí para Gabriele. Aí, Gabriele. Para quem está acostumado, né, com o Farley sempre aqui, mais, ou a Kelly, hoje quem está aqui é ele. Alguém mais bonito. Alguém mais bonito seria? Também não é muito difícil, não. Não é muito difícil ser mais bonito que o Farley, né? É. Ele não tá nem aí pra se defender, cara. Depois ele dá na gente. Olha só, antes da gente continuar aqui, o Nilson Filho entrou, o querido Nilson. Nilson tá nosso espectador aqui de live, parceiro nosso da Liga tá sempre Eu sou comentando. espectador Viu? também, viu? Você é um Eu sou espectador, né? Já, pra quem não conhece o Vitor, né? Eu acho que todo mundo já conhece, de tanto que a gente já falou, né? Pra quem não viu. Sim, Ana, eu sei, você e o Gabriel são lá do intercâmbio, compraram nossas camisas da Liga Teológica, certo? E vocês são de onde? Vocês colocaram aqui de Frei Paulo lá de Sergipe. Então um abraço pra galera de Frei Paulo. E também aí pra vocês que estiveram aqui com a gente, estão aqui na nossa live. Quem entrou aqui também foi o Luciano. O Raso Luciano está sempre com a gente aí também. Seja bem-vindo, Luciano. Então assim, né? Mais uma vez eu digo, vocês estão acostumados com o Farley, com a Kelly, às vezes com a Lu. Quem está aqui hoje é meu defunto. Isso aqui é meu defunto, tá? Defunto. Nós somos a defuntada, tá ligado? O Vitor, para quem não sabe, é membro fundador da Liga Teológica, comigo, com o Farley, sendo que ele nunca pode estar nas nossas lives, porque as nossas lives tradicionalmente são na quarta. E na quarta o Vitor tá lá em Capela, né? Isso, na igreja que eu pastoreio, né? Que eu sou pastor. Exato. Para quem não sabe, né? Pastoreio uma igreja batista lá na cidade de Capela. Não é? E dia de quarta é dia de culto, né? Exato. Então não tem como eu vir para Maceió, sair de Capela e vir para Maceió para fazer parte das lives. As quartas, as nossas lives, elas são nas quartas tradicionalmente. Às vezes é que elas são na terça ou na quinta, a depender de algum compromisso que eu e o Farley nós tenhamos. Mas o Vitor está aqui hoje com a gente, dia de terça, e está aqui com a gente primeiro porque há algum tempo a gente estava precisando gravar as lives com o Vitor. Vamos ver se a gente consegue gravar mais lives com ele. Vamos ver se a gente grava uma, você e Farley. Vamos sim, os três. Com o Farley é mais fácil dia de quinta do que terça. Terça ele dá aula até 10h30. Pois aí vamos ver se a gente marca para a próxima semana ou a outra uma live dia de quinta, com esse trio de ferro da Liga Teológica. Mas é muito bom ter o Vitor aqui, porque além de meu defunto ser a Liga Teológica também, como eu e o Farley, o Vitor, ele é especialista nessa área, viu? Especialista. É especialista na área aí de filme de terror. Comer, Sim. Olha só, vamos ler algumas mensagens aqui. O Nilson fala, avisando para não entrarem em pânico se faltar a luz, viu? Já estão aí fazendo medinho do filme de terror. A Gabriele fala, assusta esse povo falando de filme de terror, viu? Diga nada. Não, calma, para que na paz. Antes a gente vai fazer uma oração pesada. Uma oração, tá boa. Aquela reza braba. Reza braba, pra galera poder não ter medo e também ficar na paz. Quem entrou também foi o Roberto Cardoso, que também participou da nossa pesquisa hoje. Mas é isso, galera. Para você que entrou aí, hoje nós vamos responder a pergunta que nós fizemos lá na divulgação da nossa live. E aí, meu defunto? Deixa eu começar fugindo do roteiro. Vou começar fugindo do roteiro aqui. Pera aí, vou começar fugindo do roteiro. Eu quero perguntar pra você, depois respondo também. Primeiro é se você gosta de filme de terror. Segundo é
Por quê você gosta de filme de terror? Cara, eu gosto de filme de terror e eu posso falar pra você que eu gosto de filme de terror. Já é um dos motivos, dos argumentos que eu ia dar mais tarde, mas já que você já puxou, e aqui na live é assim, a gente vai falando aí, as coisas sabe, faz ao vivo, meu. Faz ao vivo. Olha que entrou uma moça chamada, uma senhora chamada Iris Sabrina. A mulher mais bonita que eu conheço. É minha esposa. Iroquinha, abraço pra você. A Iris entrou aí. A Gabriele fala, vamos ler o Salmo 91 antes de dormir. O Mylon Pequeno tá sempre com a gente, também entrou. Mas olha só, o Vitor acabou de me fazer a pergunta de por que, se eu gosto de filme de terror e por que eu gosto. Cara, eu gosto demais de filme de terror, né? Um dos meus gêneros favoritos é filme de terror. Recentemente eu estive num painel, cara, da galera lá da Cultura Nerdica, na Nerdcon, que foi um dos congressos nerds que estão tendo aqui em Maceió, que são muitos que estão tendo agora. Eu estive lá com a galera para falar sobre os remakes de filme de terror, com o DK e com a Amanda dos Antenados, do canal Antenados, e foi um momento muito legal. Eu gosto muito de filme de terror. Quando eu era garoto, que eu era molequinho ali, adolescente, aí meu pai deixou a gente colocar uma televisão no quarto e eu ficava assistindo ali aqueles filmes de tarde ali. Não, esse de trash não, é besteira. Assistia mesmo, era na Globo, Corujão, passava um bocado de filme de terror, Sexta-feira 13, Brinquedo Assassino, A Hora do Pesadelo. Olha, cara, era filme de terror e eu assistia. E eu gosto de filme de terror porque quem me conhece, o pessoal aqui que já acompanha a Liga Teológica, eu sempre, é um dos motivos da gente criar a Liga, né? Eu sempre fui um cinéfilo, apaixonado por cinema, mas uma das coisas que sempre me fascinou no cinema é a capacidade que a gente tem de refletir no cinema, cara. Entendeu? O cinema tem uma frase que fala assim, que o cinema ele não tem fronteiras nem limites, porque ele é o fluxo constante de um sonho. E eu sempre fui um cara meio sonhador, então eu sempre gostei muito de cinema e do filme de terror, porque ele sempre me levou a refletir sobre o quê? Sobre o ser humano, sobre a maldade humana, por que o ser humano faz determinadas coisas, a questão do medo em si, porque o ser humano tem o medo, então por isso que eu sempre gostei de filme de terror. E agora eu devolvo a pergunta a você. Você fez pra mim, eu faço pra você também. Mas antes de você falar, deixa eu ver aqui, o Caio Guilherme entrou, Elba Márcia entrou, Caio Guilherme dando tchau e a Elba Márcia aí dando uma risadinha aí pra gente. Bom, eu não gosto não de filme de terror, acho que é pecado assistir. Não mexe com a polêmica aí, vai dar polêmica. Mas a polêmica vai ter depois. Mas olha só, galera que já está acompanhando a gente aí, antes do Vitor dar a resposta dele aqui, responda aí, podemos encontrar Deus nos filmes de terror? Vai dando a sua opinião, se você acha que é pecado, se você acha que não é, já vou dar o resultado das pesquisas, da pesquisa que a gente fez hoje lá no nosso Stories, para ver o que a galera falou, se gosta ou não gosta de filme de terror, mas fala aí, meu defunto. Não, tô brincando, eu gosto muito de filme de terror. E eu gosto justamente porque eu gosto de filme bom. Tá? Então, assim, antigamente quando eu era criança, eu assistia filme de terror para levar susto. Né? Quando a gente é criança, a gente assiste para isso. Mas hoje não, hoje realmente, pro filme de terror ser bom, ele tem que ter um bom roteiro, tem que ter boas atuações, né? Tem que ter tudo isso. Mas o que eu gosto também, velho, do filme de terror, sabe o que é? A tensão. Eu gosto de filme tenso. Eu gosto daquele filme que depois você tem dificuldade para dormir, tá ligado? eu gosto da você é meio masoquista, né? De você ficar olhando assim, esperando aquela expectativa e tal. Eu gosto por causa disso também, mas acima de tudo porque ele também traz uma excelente capacidade da gente refletir. Em tudo isso, né? Do porquê existe o mal, em todos os sentidos, como você falou, a maldade humana, mas também a maldade espiritual, que existe, verdade, não pode deixar de ser falada também, né? Não, é verdade. Galera tá comentando aqui, a Miloca Camila, noiva do nosso querido Farley, entrou aí. Ainda bem que ela entrou agora. Entrou. Porque né, mesmo. Que a gente disse que o Farley era feio. Camila, a gente não elogiou muito o Farley não, aí você pode encanar ele depois aí, viu? A Gabriele falou, eu já disse que só vejo o capeta, kkk. Não gosto de assistir porque eu fico com medo. O Nilson falou, até hoje nunca assisti o Chamado, tenso demais, eu gosto demais do Chamado. É o primeiro, né? Mas o primeiro. Cresci assistindo Jason e Fred, fala o Luciano, Fred Krueger, assim, também, cresci assistindo isso aí também. A Ana Rocha falava, o Chamado é leve, tem coisa pior também, acho que tem coisa pior, né? Mas assim, Vitor, diz pra mim qual é o seu filme favorito de terror. Aí é difícil. Mas é difícil, assim, eu gosto
Poxa. Rapaz, não tem como não ser o Exorcista. Cara, Não o meu tem. também, eu já vou Não logo tem. falando. O Exorcista da década de... Sim, de 70, né? O Exorcista original. Isso. É verdade. Não tem como não ser, né? Porque, se eu não me engano, é o único filme de terror indicado para melhor filme do Oscar. Sim, ele é o único não é? é o único filme de terror indicado na categoria de melhor filme. E assim, o impacto que ele causou na época, na década de 70, não é? Eu não era nascido na década de 70, mas o que a gente sabe é que tinha sessões no cinema que chegavam a ter paramédicos. Sim. Né? Porque as pessoas passavam mal, porque aquele filme realmente é forte, né? Aquele filme é interessante. E assim, o impacto também que ele teve pra mim. Eu lembro que o Exorcista, a primeira vez que eu assisti, eu tinha cerca de 12 anos de idade. Né? E meu pai locou o filme, eu não conhecia o filme, né? Meu pai locou, colocou em cima da estante assim, né? A fita cassete ainda, colocou em cima da estante e disse, olha, não assistam. Aí ele saiu de casa, né? Não teve outra. Ele saiu de casa, a primeira coisa que a gente fez foi colocar lá a fita no videocassete e assistir. E a lembrança nítida assim que eu tenho é que eu cheguei de dormir, agarrado na cama, assim, porque tem aquela hora que a cama fica balançando, né? Eu cheguei a dormir agarrado na cama para a cama não balançar e eu caí. Né? Então, o impacto que aquele filme... Ainda tem a história do espelho, né? Que você chegou o espelho é com Invocação do Mal. Invocação do Mal. Né? Pronto. Agora, assim, da atualidade... Os mais recentes. Aí a Invocação do Mal... Invocação do Mal é muito bom. 1 e o 2. Muito bom mesmo. O 1 melhor ainda que o 2. É verdade. Olha só, o pessoal está comentando aqui, deixa eu falar... A Ana Rocha fala, tamo junto, Gabriele. Não assisto também, tenho medo de filme de terror. A Camila fala o seguinte, conheço um reverendo que disse na igreja, todo crente que assiste filme de terror tem maldição durante a semana. Olha só, opiniões, né? Opiniões aí. O Nilson Filho fala, a hora do pesadelo para mim era tranquilo. Eu assistia sozinha na sala quando eu era criança. Deixa eu ver mais. Olha só, o Roberto Cardoso fala, Hereditário me deixou em choque. Se você Hereditário, assistiu? Cara, Hereditário... foi até, acho que... Você que me indicou. Eu que me indiquei. Cara, o Hereditário, ele é tenso. E aquele final, ali é macabro. Pronto, aí é um filme que o cara que não gosta muito de filme de terror, quando ele chega ali naquele final, é melhor ele não assistir realmente esse filme. Ele não é aquele filme que dá susto, não é aquele filme, não. Ele é mais tenso. Ele é tenso, ele é tipo a bruxa, agora, né? Que fica aquela tensão agora ali. o final é chocante. É chocante. É muito chocante. Inclusive, gente, daqui a pouco, sabe, a gente tá dando um pano de fundo geral, esperando a galera entrar mais aí, já tá entrando mais gente, vocês dando opinião. Mas já a gente vai falar realmente a nossa opinião sobre as perguntas feitas hoje nas nossas pesquisas, se é pecado ou não, se a gente acha que pode ter relação com fé ou não. E vamos falar justamente sobre os limites de cada um. Que a gente precisa respeitar o limite de cada um. Já a gente chega agora, lá. Sabe uma coisa interessante também? Certo. É perceber o quanto a Netflix investe no terror. Sim, na verdade a Netflix investe em muitas áreas e no terror é uma delas. No terror né? também. Inclusive séries de terror, né? Que se eu não me engano agora tem... Sim, cara, a Maldição da Casa Rio. Que eu não dizem assisti que é tensíssimo. Eu não consegui assistir porque eu tava terminando o Demolidor. Eu tô esperando terminar o Demolidor Pois pra assistir. Tava assistindo outras coisas, fui pro cinema ontem assistir justamente o Halloween. Esse é um dos motivos da gente estar gravando essa live. Ontem eu fui pro cinema assistir Halloween, ele estreou, né? O filme que faz referência, ligação direta ao clássico de 78, traz de volta o Michael Myers e a Jamie Lee Curtis, a personagem dela. Algumas sequências foram ignoradas, como o Halloween H20 da década de 90, que tinha o filho da Jamie Lee Curtis lá, foi ignorado. Então esse filme ele é uma referência direta ao filme de 78. Depois eu vou falar um pouco mais sobre ele. Tem outra série de terror também que eu não assisti ainda, mas Eu Vi. Da Netflix. Que eu não vi. Mas o nome da série é Eu Vi. Não é? E eu só vi o trailer também, parece ser legal. Legal. Olha só, a Milene entrou, o Rádio Luciano tá rindo aqui. O Mylon Pequeno fala, vocês acham que o fato de alguns filmes de terror no início aparecer baseado em fatos reais estimula o medo? Rapaz, pra dizer a verdade, eu tenho um primo que fala isso. Que ele fala que o que assusta no filme de terror é quando aparece ali. Baseado em fatos reais. Porque o cara fica meio irmão. Olha, cara, tem um filme também que eu acho que a gente assistiu juntos. Lá em Recife, que foi o Ritual. Tu, Débora e Kelly, não foi? O Ritual. Com Anthony Hopkins, que ele é muito legal para essa questão da possessão. Para quem estuda essa questão da possessão. Ele é muito bom para você entender a visão católica sobre Satanás, sobre possessão. Inclusive, eu sou professor de seminário da parte de teologia sistemática. E um dos temas da teologia sistemática é demonologia. Não é? Angiologia e demonologia. E eu dou aula de demonologia. E é o assunto de sistemática que eu mais gosto.
né, por incrível que pareça. Inclusive eu indico filmes para os alunos assistirem. Tem um documentário que saiu agora também no Netflix, chamado O Diabo e o Padre à Morte. Rapaz, para resumir é o seguinte, o diretor do filme do Exorcista de 74, ele vai fazer uma entrevista com o Padre Gabriele à Morte. O Padre Gabriele à Morte, ele é italiano, e ele era um dos maiores exorcistas do Vaticano, não é? E na entrevista o diretor chegou e perguntou para ele se ele podia gravar um exorcismo real. Aí o padre ficou meio cabreiro, né? O padre disse, olha, o Vaticano nunca autorizou e tal, vou ter que... Espera um pouquinho que eu vou responder. E aí termina que o padre permite que ele filme o exorcismo. Agora ele diz assim, ó, só quero você e uma câmera. Não quero equipe de filmagem, não quero nada disso, não é? E aí é filmado... Desculpa. É filmada a oitava sessão, a nona sessão de exorcismo com uma mulher. Inclusive eu passei esse filme para os alunos para eles fazerem relatório. Isso é um professor de teologia dos bons. Agora sim, claro que eu deixei assim, se o aluno não quisesse assistir, perfeito. Né, aí a gente ia ver outra forma de avaliação. Certo. Olha só, entrou a Majustori, entrou também o Diego, meu cunhado Diego Peixoto, que foi assistir Halloween comigo com a Kelly ontem. O Nilson fala qual é a melhor trilha de terror de todos os tempos. Cara, ontem foi assistir o Halloween, eles colocaram a trilha do original. Muito bom, cara, muito bom mesmo. Viu? Mas tem trilhas boas. Sexta-feira 3 é uma trilha marcante. Deixa eu só falar sobre o filme, o documentário do Diabo e o Padre à Morte. Fecha isso aí pra gente poder entrar aqui. É interessante assim, porque por exemplo, você vai ver, na minha opinião, aqui não é um exorcismo real. Certo. E você vai ver ali a realidade do exorcismo. Quando você assiste um filme de terror da Warner ou de qualquer, você tem a parte da ficção. Então você vê coisas mirabolantes acontecendo, gente voando, subindo pelas paredes e tal. Não é? Então, por incrível que pareça, um filme como um documentário, né, como O Diabo e o Padre à Morte, ele é mais leve, entre aspas, assim, né, do que um filme de ficção, mas ele me afeta mais do que os filmes de ficção. É interessante. Porque eu coloquei na minha cabeça ali, por mais que seja um terror, é uma ficção. Entendeu? Por mais que tenha tudo aquilo e tal, apesar de que eu acredito em possessão e tal, tudo isso, mas ali o filme é uma ficção. Então o filme não me afeta tanto quanto me afetou esse documentário do Padre à Morte. Interessante. Tem uma parada aqui, mas agora voltou. Galera, confirma aí comigo se a transmissão tá legal. Aí, deixa eu fechar algumas coisas aqui para ajudar, como o WhatsApp, o web aqui. Mas vamos lá. A Camila fala, quando penso em filmes de terror, lembro do texto de Filipenses 4:8. A Suzy entrou, querida Suzy do Nerd Tatuado. A Thais Miranda fala, e o filme Hereditário, como é? Cara, a gente falou agora há pouco, o filme Hereditário, ele conta uma história lá de uma família que perde uma avó, né? Que perde uma avó e que eles estão assombrados por isso, e tem um acontecimento trágico nessa família, e que aí demonstram ter algumas maldições que seriam ou não hereditárias. É um filme muito tenso. Se você não gosta de filme de terror, não gosta de filme de terror, nem assista, cara. E se você gosta, se você é um cara que tem muito medo, então você também dê uma ponderada, porque ele é um filme um pouco pesado. Certo? O Luciano fala, Sobrenatural, não assisti. É muito legal também, Sobrenatural. Vocês já assistiram a Profecia? Qual Profecia? Tem várias, né? Profecia, né? O Dan Bernardo entrou, Igor Barbosa entrou. Mas eu queria... Galera tá falando que a transmissão tá boa ali. Então só foi aqui no meu, aqui onde eu tô vendo as mensagens, que deu uma travadinha. Olha só, deixa eu só entrar aqui no assunto diretamente e aí a gente vai comentando. Nós fizemos a pergunta, podemos encontrar Deus nos filmes de terror? Essa é a pergunta da nossa live, nós vamos respondê-la já já. Antes, nós vamos falar para vocês que nós fizemos algumas pesquisas, alguns de vocês devem ter participado, né, no nosso stories lá. A gente perguntou primeiro se assistir filme de terror era pecado ou não. De 55 pessoas que responderam, 49 pessoas disseram que não era pecado assistir filme de terror. Isso é bom. 6% disseram que era... 6 pessoas, perdão. Eu fiz as contas, dá 11% mais ou menos. 11%. Pronto, então 11% das pessoas disseram que assistir filme de terror era pecado e o restante, 89% no caso, disseram que não era pecado. Fizemos uma outra pergunta. Se você que respondeu que não é pecado, então quer dizer que você assiste. Então se você assiste, dá para refletir sobre a fé com um filme de terror? 41 pessoas de 56 disseram que sim, mais ou menos 88%, uma base de 88% disseram que sim, a gente pode refletir com a fé com filme de terror. E 12% disseram que não dá para
refletir muito com o filme de terror, né? Aliás, eu acho que essa conta está errada minha aqui. Mais ou menos 80%, vamos dizer assim, 79% ou 80% disseram que sim, pode refletir, 20% a 21% disseram que não. Então assim, a gente vê que a galera que a maioria acha que não é pecado e que dá para assistir, alguns acham que sim, outros acham que não. Mas assim, a gente separou algumas coisas aqui para vocês, e a primeira coisa que a gente tem a falar com relação a isso é justamente porque, como algumas pessoas responderam que sim e que não na pesquisa, a gente precisa dizer assim que nessas opiniões de pode ou não pode, é pecado ou não pode, o que deve ter primeiro, a gente deve ter em vista primeiro, é a questão do respeito. Você tem que respeitar o que cada um pensa, certo? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Então não tem como a gente ficar legislando, como bem me disse o Farley outro dia, legislando sobre a vida do outro, cara, entendeu? A gente precisa respeitar. Inclusive o apóstolo Paulo, ele vai falar lá, né, nas cartas paulinas, que uns são fracos, outros são fortes, uns gostam de carne, outros não gostam, né? E ele fala dessa questão do limite, né, que uns têm problema com algumas coisas, outros não têm, todas as coisas me são lícitas, porém nem tudo me convém. Então assim, a gente precisa ter equilíbrio nessas coisas, entender que as pessoas têm limites, com relação ao filme de terror. O que não pode acontecer entre nós, Vitor, pelo menos na minha opinião, não sei se com certeza eu acho que você concorda, é que a gente não pode ter uma divisão. A gente não pode deixar, quando eu falo uma divisão, não de opiniões, a gente não pode ficar se dividindo porque a gente tem opiniões diferentes. A gente tem que respeitar a maneira que cada um tem de pensar, entendeu? Uns gostam de levar susto, outros não gostam, uns acham que não é legal assistir filme de terror, pode acontecer alguma coisa. As pessoas são diferentes, né? Eu queria comentar uma coisa que falaram aí, sobre um reverendo que disse assim, quem assiste o filme de terror tem uma semana de maldição em casa. Né? Assim, eu particularmente, com todo respeito, discordo. Tá? Porque eu assisto filme de terror, isso nunca aconteceu. Maldição na minha casa. Né? Eu acho assim, que de certa forma, quando a gente pensa assim, a gente está até tentando diminuir o poder de Deus na vida da gente. Não é? Se a Bíblia fala que o mal não tem poder sobre aqueles que realmente amam a Deus, né? Sobre aqueles que vivem pela fé, né? Maior que está em nós do que o que está no mundo. Maior que está em nós do que está no mundo. Tá? Né? Eu entendo o fato da pessoa não gostar de assistir e não querer assistir por causa disso, beleza. Mas eu não posso dizer que a pessoa vai ser amaldiçoada porque assistiu. A gente tem algumas coisas para pontuar com relação a isso. Quem entrou aqui foi o nosso querido Pedrinho, seu primo, Pedro Nogueira. Pedro Nogueira. Grande Pedro Nogueira. Grande Pedrinho. Saudade de você, Pedrinho. Aparece aí, velho. Mas olha só. Uma coisa interessante, assim, é que podemos encontrar Deus no filme de terror é a pergunta a ser feita. Assim, eu não gosto de dizer que é pecado. Eu não gosto de dizer, é pecado você assistir filme de terror. Nossa opinião aqui é de que não é pecado. Porque do mesmo jeito que não é pecado, por exemplo, assistir alguns filmes que fazem doutrinação, por exemplo, nós fomos assistir, vocês foram assistir na época aquela Bela e a Fera, que nós julgamos que houve uma doutrinação para a questão da homossexualidade para crianças, que foi a nossa grande discussão ali. Há uma doutrinação tal. Então você vai ao cinema assistir isso é pecado? A gente definiu na época que não. A gente apenas tem que ter cuidados, olhar a classificação etária, olhar o que o filho pode assistir ou não. Eu acredito que a mesma coisa vai para o filme de terror. Se você tem algum limite com isso, se você não consegue assistir, se você acha que isso vai lhe afetar de alguma forma, você não assiste. Agora, ontem, por exemplo, eu fui assistir Halloween. Lá, fui assistir e tal, pelo menos ao meu ver, assim, eu entendo que eu não pequei em nada. Eu estava assistindo o filme. É um filme que conta a história de alguém que é um assassino, como outros filmes falam de assassinos mesmo sem ser filme de terror, e ele, pela maldade que há dentro dele, pela loucura que há na cabeça dele, era um assassino, e o filme conta um suspense em cima disso. E o terror em cima disso, ponto final. Entendeu? Então assim, eu pelo menos acho que não acontece isso, certo? Mas a gente fala, tá, tudo bem, a gente deu a opinião aqui que não seria pecado assistir filme de terror. Na nossa opinião. Né? Se você tem a opinião contrária, você pode ter a opinião contrária. E pode comentar aí também. E pode comentar aí, fique bem à vontade. A gente está aqui para dialogar. A Liga Teológica é um espaço para isso, e sempre foi para isso, e a gente aqui vai sempre dialogar. Mas a pergunta também a ser feita no título da nossa live. Podemos encontrar Deus no filme de terror?
eu acho muito taxativo a gente falar assim, eu vou encontrar Deus no filme de terror. Eu acho que o que a gente pode falar é que a gente pode refletir acerca da fé, da relação do homem com a fé, da relação do homem com o mal, do homem com o maligno, do homem com a relação do psicológico. Eu acho que isso sim a gente pode fazer com um filme de terror e até com qualquer outros filmes, entendeu? Também. Sim. É interessante assim, porque a gente não vai pro cinema dizendo como se vai para um culto, né? Sim. Eu vou pro cinema para ouvir Deus falar comigo. Exatamente. Não, exatamente. a reflexão ela termina sendo uma consequência. Não é? A gente chega a ver uma coisa aqui, uma coisa ali, e vê, eita, isso aí pode ser usado na minha fé, não é? Isso aí Deus fala comigo através Não, disso. cara, ontem eu assisti do Halloween. Posso dar 300 exemplos, mas eu vou dar porque ontem eu estive no cinema assistindo um filme de terror. Um clássico filme de terror, né? Com um personagem clássico do filme de terror que é o Michael Myers. Eu ontem no cinema tive sim momentos onde tive insights assim de coisas de reflexão de fé, que inclusive eu vou escrever na análise da Liga e fazer uma relação com a fé. Porque assistindo aquilo ali, entendendo o que o ser humano estivesse, com que as pessoas estavam passando diante daquela situação, uma situação de terror ali que elas estavam vivendo, eu entendi que ali podia sim ter uma reflexão pra gente, pra fé, entendeu? Porque eu creio que eu sou um ser pensante e um ser que tem Deus no coração, um ser que quer viver o cristianismo todos os dias, apesar de pecar e de falhar muitas vezes. Então eu entendo que onde eu estou, eu posso colher a fé. Inclusive, isso é uma das propostas da Liga Teológica, né? Você poder achar Deus em muitas coisas, né? Até em coisas que são ditas seculares, a gente nem gosta mais muito dessa separação, mas em coisas que são não de produção cristã também. Então, num filme de terror, eu acredito que isso pode acontecer também. Só aqui, deixa eu ler para a gente não atrasar muito. Dini, Alex entrou, está sempre com a gente. A Alessandra, a querida Alessandra Damascena, entrou também aí com a gente. Quem entrou foi o Freitas também. O Bando de Quadrados, que na verdade é o Mike do Bando de Quadrados, entrou também. Disse que chegou, ufa, deu tempo. Deu tempo sim. Dá tempo ainda, a gente deve ter mais ou menos ainda meia hora de live aí. O Tato Campos entrou, nosso querido Tato lá do Bando de Quadrados, que deu uma opinião muito legal hoje naquele grupo que a gente tá do Cultura Pop Cristã. Se puder, solta sua opinião aí. Né? O Luciano fala que por sinal é excelente. Não sei qual é o filme que ele está falando, não sei se é o Halloween. O Tato está falando, manos, quando o nosso coração está em sincronia com Deus, temos esses insights a toda hora. É verdade, é isso aí, Tato. Eu acredito que a gente que vive essa questão de, não só todos os cristãos, mas a gente, ainda mais a gente que vive o tempo todo trabalhando com essas coisas, cara, da fé. Cara, onde a gente vai, a gente tem esses insights aí, né? Assim, e o filme do Invocação do Mal, 1 e o 2, eles trazem muito isso, velho. Muita reflexão a gente pode fazer. Cara, a Invocação do Mal é perfeito. Pois é. Inclusive porque eu também sou muito fã, assim, eu conheço muito a obra as obras, né, do Ed e da Lorraine Warren, os originais, né? Sim. Como eu falei, como eu dou aula também de demonologia, então eu tenho que estudar porque eles são os maiores demonologistas da história, né? O Ed já morreu, né? O Ed já morreu, a Lorraine ainda vive, eles têm inclusive um museu, né, com os artefatos, com a boneca Annabelle, que está lá em Connecticut, nos Estados Unidos. Né? E assim, eu sou fã deles. Assim, eu discordo de muita coisa deles, porque eles são muito mais espíritas do que católicos. Interessante. Não é? Eles acreditam em fantasmas, né, que pessoas que morrem voltam. Não é? E assim, a fé bíblica não admite. Isso é contra a própria teologia bíblica mesmo. É contra a teologia bíblica. Mas assim, as ideias que eles têm também de demonologia, inclusive eles são os únicos que foram autorizados pelo Vaticano a fazer exorcismo sem serem padres. Não é? Então os caras são os dois, o casalzinho ali, os velhinhos são botam pra quebrar. Né? Pois é, inclusive o Tato vai falar assim, se tem como encontrar Deus nos filmes de terror, depende, se você tiver problemas de coração, infartar ou morrer de susto. Ele fala, Deus o Criador se mostra nos detalhes. Agora, se tiver problema cardíaco, aí não rola mesmo. É muito interessante essa opinião do Tato aí, mas tem uma coisa interessante que vale deixar a lembrança aqui, certo? Taxar se é pecado, muitos querem taxar se é pecado ou não. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, entendeu? Entender que muitas vezes o pecado ele está em nós, né? E na nossa relação com Deus. E aqui fica uma lembrança, certo, de como deve estar a nossa vida devocional.
Porque se a nossa vida devocional estiver forte, entendeu? A gente fica mais resistente a essas coisas. Inclusive, não só para um filme de terror, cara, mas para qualquer mal que esteja à nossa volta. E para os maus, o mal que nos atinge no dia a dia. Que muitas vezes é um mal pior do que muitas vezes as pessoas julgam que tem no filme de terror. A infidelidade, a desonestidade, a corrupção, o preconceito. Então, quanto mais a nossa vida devocional estiver em dia, melhor a gente vai encarar esses tipos de situações. Entendeu? E eu só queria falar também de terror em outras mídias, né? Sim. Eu também leio livros de terror e HQs, Sim, né? sim, Principalmente HQs de terror. E eu tenho, de terror assim, eu tenho um livro, alguns livros da Dark Side, né? A Dark Side Books é a editora no Brasil que lança terror e fantasia. Eu tenho o Ed e a Lorraine Warren, que é um compilado de entrevistas com eles, onde eles contam o caso da boneca Annabelle, eles contam os vários casos. Eu tenho Os Condenados, do Andrew Piper, e o Demonologista também, do Andrew Piper. E eu tenho velho, meu irmão. O nome do livro é Exorcismo. Esse livro é o seguinte, foi um jornalista que ele apurou os fatos reais do filme do Exorcista de 74. Que na verdade não foi com a menina, você sabe disso, né? Foi com o menino. O fato real foi com o menino. Eles colocaram a menina no filme para que não ficasse tão igual. Então o que foi que ele fez? Ele pegou os fatos, ele apurou os fatos reais, né, do caso do menino, e escreveu um romance. Só que o melhor de tudo, inclusive eu uso esse é um dos livros que eu uso para dar aula, é porque no final do livro vem o diário de um dos exorcistas. Né? Caramba! Vem o diário, pô. Já tô até tremendo. Aí eu leio, eu comprei para ler mais como uma coisa assim, uma coisa de diversão assim e tal. Mas eu terminei usando esse livro para dar aula e até hoje eu uso. Justamente por causa do diário que vem depois, né? E assim, o menino ele pega o demônio dele usando uma tábua Ouija. Pois é. Né? A gente vai chegar lá, Só que o que é que acontece? No livro, vem uma tábua Ouija, né? Vem uma tábua Ouija junto no livro. A primeira página que você abre, vem a tábua Ouija com aquela peça triangular. Não é? E eu não brinco com isso, eu não uso, eu levo para mostrar para os alunos do seminário. A gente vai chegar lá nesse assunto. Mas eu não uso de maneira nenhuma. Assim, vamos falar assim, temos que ter cuidado também pra gente não ficar tornando sacro o filme de terror. Porque a gente refletiu com Deus, então é um filme de Deus. Não, cara, calma, entendeu? É justamente isso. Você tá ali, como o Tato disse, a gente tem esses insights porque a gente vive com teologia, Deus, vive teologia, a gente tá, e o cristão mesmo ele está com Deus no coração, então algo que ele vê, ele pode ter uma reflexão com relação à fé, mas a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, a mídia que eu mais gosto são os quadrinhos, né? Então eu leio o quadrinho, eu não vou ler o quadrinho como se eu estivesse lendo a Bíblia. Exatamente. Mas como uma consequência daquilo, exato. A gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Pra gente não falar, fulano é pecador porque está assistindo filme de terror. Ou então, o fulano não assiste, então é um habitolado da vida, não assiste filme de terror. Esse é um habitolado, então a gente tem que ter cuidado com esses rótulos, a gente tem que respeitar os pontos de vista. O cristão pode assistir, na nossa opinião, sim. Se ele quiser, ele pode, entendeu? Eu acredito que ele não vai estar pecando. Agora, podemos encontrar Deus? Eu acho que é coerente a gente dizer que a gente pode refletir, pode ter insights, refletir, e aí fazer reflexões a partir disso, reflexões em que as pessoas leiam e possam ajudar elas a crescer de alguma forma na sua fé. Eu me lembro que eu escrevi um artigo sobre o It, a coisa, né, a refilmagem e tal, que foi o ano passado, ou foi ano retrasado, foi ano passado. E eu escrevi, foi ano passado, eu escrevi um artigo e alguém veio falar, comentar lá depois, cara, esse artigo foi muito bom, porque o que você escreveu é totalmente a realidade, porque o It é o terror, mas eu falei que o It, ele alegoriza o terror que a gente vive nos nossos dias, entendeu? A perseguição, a pedofilia, a questão do esquecimento do adulto com a criança, a questão do bullying, tem muitas coisas que estão ali alegorizadas. E alguém falou, cara, essas palavras que vocês trouxeram pra gente aí foram muito legais. Então assim, se a gente de alguma forma está refletindo e está ajudando, eu acho que é muito legal e é válido, certo? A gente tem que ter alguns cuidados, né, com alguns elementos que são trabalhados no filme de terror. Você citou aí, por exemplo, a questão da tábua da Ouija, né? Que são coisas que realmente são usadas em rituais satânicos, né? Inclusive, o Ed e a Lorraine Warren,
que eles mais falam é fique longe disso. Fique longe disso, né? Longe Então, disso, não que você vai assistir o filme e o mal vai entrar na sua casa por causa disso. Não é isso. Mas ali é uma representação de algo que é verdade, né? Eu acho assim, a gente tem que ter uma responsabilidade quando vai assistir filme de terror. Né? Principalmente esses que tratam de coisas que têm elementos reais, né? Isso. Turma Taborija, né? A gente tem que ter cuidado, né? Porque aí vem a questão dos pais acompanhar o filho. Né? Olha, eu e Farley, nós fomos assistir um filme, O Mistério do Relógio da Parede. A gente ganhou os ingressos, né? Pela Liga, foi um dia até que você não estava aqui, porque eles disseram que podia ser mais e tal. E a gente foi assistir esse filme e tal, e não sei quem já assistiu aí O Mistério do Relógio na Parede, mas ele é um filme que a classificação dele é fantasia, suspense e família. Comparam até com Harry Potter, mas ele tem elementos de magia negra verdadeiros, pesadíssimos. Classificação do filme eu não tenho aqui 10 anos, ele fala e a gente ficou de cara. E assim, pra mim é muito mais nocivo um filme desse que não tem classificação de terror do que um Halloween que eu fui assistir ontem. Então a gente tem que ver, alguém falou, deixa eu ver quem foi aqui, foi a Andresa que comentou lá no nosso stories na pesquisa, e ela disse assim, olha, vai depender do filme, se a gente consegue ou não ter uma reflexão com a fé. É uma opinião válida. Eu acho que você pode conseguir refletir na maioria dos filmes. Mas depende muito mais da gente. Depende muito mais da gente, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cuidado justamente com isso, com o que o seu filho está assistindo, como você está, como sua fé está para assistir determinado filme, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, certo? Deixa eu só ver outra coisa que é interessante, você já falou das experiências que você teve aí, da obra com os Warren, né? Uma coisa interessante também é que você falou lá no início, né, do filme de terror, ele ajudar a lidar com medo, né? Sim. Desde a infância, isso aconteceu com você, aconteceu comigo também. Eu acho que eu vivi isso aí, né? Outra coisa interessante de um filme de terror... O medo é algo que a gente tem que aprender a lidar com ele. Com certeza. Não é? O medo faz parte, é um sentimento humano. Verdade. Não é? E ele não pode ser reprimido. O medo não pode ser reprimido, ele tem que ser trabalhado. Olha só, tem outras coisas aqui. O Mairo Pequeno fala, já leram algum livro de Stephen King? Nunca li livro de Stephen King, mas já assisti várias obras dele, né? Muitos dizem que é o melhor escritor de terror do mundo. Cara, as obras dele em filme retratadas são maravilhosas, né? Eu nunca cheguei a ler um livro dele. O Dan Bernardo fala, a galera espiritualiza demais. Satanás não precisa fazer um espetáculo para induzir alguém ao pecado. Mais fácil é trair ou mentir do que ser possuído. Não, com certeza, né? A gente tem que ter cuidado com as influências que a gente... como o Vitor falou, você tem ali o filme que tem a tábua da Ouija sendo usada. Aquilo é uma representação, eles usam para fazer uma representação. Eu não acho que ali acontece realmente o ritual, sabe? Eu não acho. Pode até acontecer, a gente não sabe. Mas teoricamente é uma encenação. Agora o que não pode... Eu acho que isso vai afetar a minha vida como espectador. Agora o que não pode é o cara querer pegar uma tábua de Ouija e querer fazer. Porque isso, a tábua de Ouija, é uma coisa real. Agora, eu vou jogar uma pergunta aqui pro pessoal responder. Segura essa pergunta aí, deixa eu terminar de ler aqui. O Dan fala, eu costumo pensar isso, Dan Bernardo. É mais fácil ser possuído por nós mesmos em nossa maldade do que Satanás via fazer isso. A gente concorda plenamente com isso aí, Daniel. Eu tô querendo jogar uma pergunta aqui. Tá, deixa só eu ler aqui, porque senão a gente acumula muita mensagem. Eu classifico filmes de terror, o Tato Campos diz, na mesma categoria de Deadpool, por exemplo. Tudo me é lícito, mas se pra mim não faz bem, não vou atrás, né? Tenhamos bom senso. Perfeito, Tato, concordamos plenamente com isso. Plenamente, perfeito, também acho. O JG 42 Podcast entrou, salve galera, salve. O Tato fala, se não vai ter povo tendo pesadelo e culpando a liga. É verdade. Mesmo porque, se formos parar para ler a Bíblia, as manifestações de Deus no Velho Testamento foram perfeitos, terrores épicos, árvores pegando fogo, mãos gigantes escrevendo em parede, as pragas, as guerras que houveram, né? Muita maldade humana, inclusive Deus mandou o quê? Um dilúvio, por quê? Por causa da maldade humana, cara. Então assim, a maldade humana é algo que está muito presente nos filmes de terror e a gente vê muito isso na Bíblia, é um elemento que está muito presente na Bíblia. O pessoal do 42 Podcast fala, não gosto muito desse tipo de filme, mas creio que temos que filtrar, principalmente na questão das crianças. Perfeito, a gente concorda, tem que filtrar. Pronto, deixa eu jogar a pergunta porque é baseada nisso aí, na questão das crianças. Eu não sei se alguém aí já tentou fazer algum tipo de brincadeira, assim, aquela brincadeira do copo, do compasso. Tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado. Eu sinceramente quando eu era criança, demais, no colégio,
era o que mais tinha, né? Graças a Deus nunca chegou a acontecer nada, né? Mas é algo que realmente, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria, nem quero que meu filho faça. Não, a gente tem que ter cuidado com o que os nossos filhos estão vendo, as nossas crianças estão vendo, orientar elas, entendeu? E assim, também ao mesmo tempo fazer isso aqui que o pessoal do 42 Podcast falou. É tentar filtrar mesmo, entendeu? Aquilo que dá ou não dá pra assistir, entendeu? O Hereditário mesmo, aquele final é um final muito forte, né? É um final que tem uma carga, até na questão assim, demoníaca, muito, muito grande, né? Mostra um ritual, uma coisa pesada. Então assim, eu pelo menos assisti, pra mim foi pesado, mas cara, eu pelo menos creio que minha fé tá em dia e ali eu não pequei, ali eu estive vendo algo que inclusive me ajuda a fortalecer a minha fé, a olhar e falar, que é uma coisa que a gente vai fazer já já. A gente tem que começar a caminhar, porque eu tenho que ler as mensagens do pessoal aí que botou nos stories ainda, mas só para fazer mais um adendo aqui, a Kelly escreveu um artigo, você já escreveu alguns também para a Liga sobre terror, já escrevi, ela escreveu um artigo sobre A Bruxa, e A Bruxa é um filme que ele traz uma carga pesada ali sobre bruxaria no final, mas qual é a grande lição do filme? É que a família era uma família altamente religiosa, religiosidade mesmo, mas a fé não estava em dia. Era uma família estranha, que só tinha religiosidade, mas a fé ela não estava presente ali mesmo, ela não estava sendo alimentada. E por isso o mal atingiu aquela família. Então, é uma lição pra gente, para os nossos dias. Você que acha que ir lá para a igreja, às vezes, ali pensar, mas sua fé não está em dia, você é muito mais religioso do que está alimentando sua fé no dia a dia. É uma das relações que, por exemplo, a gente escreveu num artigo e fez com um filme de terror, né? O 42 Podcast fala, uma voz que vem do nada devia dar um medo. Eles também falam, do compasso eu já fiz, misericórdia, não faça não mais, meu irmão, nem oriente ninguém a fazer. O Dan Bernardo fala, do compasso e do copo, mas são tempos passados. Entrou aqui também a Andine City. Olha só, só para compartilhar com vocês algumas questões aí assim que a gente fez uma pesquisa hoje no nosso Stories e a galera respondeu algumas coisas que eles acham assim com relação ao filme de terror. As experiências que eles já tiveram. Quem disse que já assistiu já teve experiência, certo? Antes, só falar também de terror psicológico, que é muito bom, né? A gente assistiu Babadook, que é um filme muito legal de terror psicológico, né? Ali tem uma a Bruxa também, que eu falei. Com a questão da depressão. Da depressão. Babadook, ele é uma alegoria da depressão, cara. E é um filme de terror muito legal. Eu acho que saiu do Netflix, viu? Parece que saiu, mas se você tiver a oportunidade, assista o Babadook. Olha só, antes de eu ler aqui, algumas pessoas falaram, né? Matheus Florencio falou que disse que tem que ter fé mesmo para assistir filme de terror para poder sobreviver. Então Deus tem que estar no meio. O Eduardo Luque, que respondeu lá, disse que tirou a lição que era melhor ir assistir o Rei Leão, porque dá muito medo. A Bia Nogueira falou que não sabia responder a pergunta porque ela morria de medo de filme de terror. A Clarissa, nossa querida amiga Clarissa, falou que Deus é expert em filme de terror. E ela falou que Deus tem que estar no meio, porque quando termina o filme de terror que a gente vai na cozinha, Deus tem que estar no meio mesmo. Não, eu sou assim, quando eu vou, às vezes quando eu tô sozinho em casa, lá em Capela, eu assisto filme de terror, pra ir pra cozinha eu vou cantando aqui, ó. Deus está aqui, aleluia. Aí o medo passa, Eu vou cantando, sério. Cara, eu fico com medo, mas eu assisto, eu gosto. Eu gosto muito, sempre gostei muito de filme de terror, e eu nunca fui do cara assim que termina e fica com medo, assim. Na maioria dos filmes não. Rapaz, eu fico, velho. Na maioria dos filmes não, mas assim, tem filme, cara, que eu fico até olhando pro corredor ali, porque é tenso. Não, e aí deixa eu contar a minha experiência com Invocação do Mal. Conta aí. Eu fui com meu pai, porque a pessoa que eu mais gosto de assistir filme de terror é meu pai. Meu pai não toma susto, né? E ele gosta de filme de terror. A minha esposa, a Iris, não gosta. Uma vez a gente foi assistir um dos Atividade Paranormal. Lembra? Eu, tu, Iris e Kelly. No cinema em Recife, quando a gente tava no seminário ainda. O cinema vazio, só tinha nós 4, mais 3 pessoas. E a Iris, esposa do Vitor, deu altos gritos assim, foi muito engraçado. Ela não gosta, eu não assisto filme de terror com ela. Eu assisto com meu pai, geralmente quando vai pro cinema eu vou com ele. E aí, o que é que acontece? Eu assisti Invocação do Mal, ainda, com meu pai no cinema, né? E pra resumir a história, eu me acordei no meio da noite, perto das 3 da manhã, sempre aconteceu uma coisa, 3 e 7, né? Da manhã. e eu me acordei perto das 3 da manhã. E aí eu bebi uma água e tal. Quando eu volto, que eu entro no quarto,
tudo escuro, né? Eu me deparo de frente com o espelho, velho. Tá ligado? E aí, como tava tudo escuro, eu fui me aproximando e vi aquele bicho se aproximando de mim. Na hora eu dei um pulo, velho. Dei um pulo, tomei um susto. Aí depois foi que eu percebi que era o meu reflexo no espelho, né? Mas como tava tudo escuro e eu pensando no filme, claro que não tem como você não pensar, quando você vai perto de 3 horas da manhã beber água, não é? Então o filme realmente afeta a gente. Tá ligado? O filme afeta. Eu confesso, eu fico meio com medo. Claro que não é um medo que me impeça de ir no banheiro, de beber água e tal. Mas eu fico pensando naquilo. Do que a gente... Já comigo é muito diferente, eu assisto e fico ali. Eu nunca levo filme de terror pra dormir, nunca fico com medo depois. Assim, comigo não acontece. Essa história sua é muito boa. Mas olha só, algumas pessoas responderam lá a nossa pergunta, a nossa última pergunta lá, de experiências que elas tiveram com relação, né? Assim como a gente, de relação de filme de terror em relação com a fé, assim como a gente teve aqui algumas que a gente já relatou. O Filipos, que é lá de Recife, ele diz o seguinte: eu assisti vários filmes sobre entidades, exorcismo, rituais, e além de compreender que o reino espiritual não é algo de brincadeira, que o material atrapalha o espiritual, o mais importante é que no fim, na maioria dos filmes, há sempre um novo amanhecer, a confirmação de que não se deve subestimar o maligno com as forças humanas. Olha só que lição legal de você não subestimar o mal. Isso, inclusive, é uma das lições de um artigo que eu escrevi sobre a Annabelle 2, se eu não me engano. Eu assisti esse filme e escrevi sobre essa lição de não subestimar o mal. O Natan, que inclusive falou, a Natan ele sempre está aqui com a gente nas lives, hoje ele não podia vir. Ele falou assim: olha, lê lá para mim o meu comentário. Ele diz o seguinte, que ele assistiu Invocação do Mal, é um filme favorito dele com relação a isso, e ele fala: me fez pensar muito e refletir sobre o mundo espiritual que nos rodeia a todo momento. E também como somos afetados tanto emocionalmente quanto fisicamente por conta das nossas escolhas diárias. Podemos até estar no caminho de Deus, mas também podemos estar fora dele. Assim como o mal nos cerca todo o tempo, esperando uma brecha para poder acabar com a nossa vida. Mas os anjos de Deus que estão nos rodeando para nos proteger deles. Mas os anjos de Deus estão nos rodeando para nos proteger deles. Mas cabe a cada um escolher o certo para que o mal não entre em nossas vidas. Ou seja, ele assistiu o filme Invocação do Mal e teve uma reflexão até moral, cara, ética e moral com relação à Bíblia. A Laranja, que não pôde estar aqui hoje, olha aí, o Filipos entrou. Filipos, eu não sei se você... Bota aí se você, você ainda ouviu, eu acabei de ler o seu comentário aqui. Deixa eu ver aqui, a Larissa Takata, nossa querida Laranja, que não pôde estar aqui hoje, porque está, acho que, no discipulado. Ela sempre acompanha a gente, todas as semanas está aqui com a gente. Ela trabalha lá com a galera do Bando de Quadrados. Ela disse o seguinte, disse que aprendeu que muitas vezes a falta de fé dá espaço ao maligno, que é a mesma lição assim que o Natan. Deixa eu só ler a da Tabita para você comentar. Não, fala aí. Não, tem uma parte no Invocação do Mal 1, que o Ed chega pro pai lá da família e fala assim: você é um homem religioso? Aí ele fala: sou não. Eu vou começar a repensar isso. Eu vou começar a repensar isso. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Olha, a Tabita Figueiredo, que está sempre com a gente também, ela disse o seguinte: eu particularmente, não gosto de filmes de terror, porque me assusto facilmente. Mas dá para refletir sim sobre alguns filmes, como por exemplo O Exorcismo de Emily Rose, que é um filme bem legal, sobre exorcismo, tá um filme bem legal. Ela fala assim: o diabo achou uma brecha para entrar na vida daquela jovem, e isso acabou com a juventude dela, com a família e com a carreira do padre. Tudo porque às vezes subestimamos os poderes malignos e vivemos a vida de qualquer jeito, sem a condução de Deus. Enfim, eu sou mais pro lado do suspense, porque por ser pentecostal, eu já presenciei vários casos de possessão demoníaca, e quando vejo isso retratado nos filmes, por exemplo, me causa mal-estar. Ou seja, ela reconhece os limites dela, não gosta de ver muito, mas ela respeita os outros que gostam de ver e entende que podendo sim colher lições de filmes, né? E para terminar, o Roberto Cardoso fala que ele disse que aprendeu literalmente que Deus é todo poderoso sobre todas as coisas, que existem as trevas ou o mal sim, que muitas vezes a gente acha que não existe, e que somente Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, pode nos livrar das garras de Satanás. Amém, rapaz. Amém. Dá até vontade de dizer amém, né? Dá até vontade de dizer amém, porque é uma pura verdade, cara, entendeu? Muitas vezes eu assisti filme de terror e eu refleti sobre isso, cara. Falei, cara, o mal, muitas vezes, ele nos rodeia. Tanto mal no sentido mesmo do maligno, do diabo, apesar de a gente não gostar muito de salientar essa questão do diabo, muitas vezes em pregação, porque Deus é muito mais do que
do que o maligno, mas realmente o maligno ele nos rodeia, a gente tem que estar vigiando, a gente tem que estar com a nossa fé fortalecida. Isso é uma das grandes lições que os filmes de terror trazem pra gente, né? E eu acho assim que tem muito a questão assim do... Olha aí, Laranja acabou de entrar. Laranja, acabei de ler seu comentário, tá? Eu acho que tem muito assim daquilo que a gente dá espaço para a vida da gente, né? A gente é da Igreja Batista, né? Na Igreja Batista não é tão comum a gente ver esse tipo de coisa. E uma vez um da igreja me perguntou, por que aqui a gente não vê isso? A primeira, eu devolvi a pergunta assim, eu disse, era algo que você queria ver, não é? Uhum. Porque não é algo que a gente tem que buscar ver uma possessão. Né? Jamais, né? Não, a gente vê quando precisa, quando é algo necessário, né? Tem igrejas por aí que fazem um verdadeiro show. É verdade, a gente tem que saber... E chega e pergunta como é seu nome, o que é que você quer, quantos tem, não sei o que e tal, e aquilo vira um show. Mas que fique claro que é real, existe, né? Existe. Mas às vezes eles tornam isso em show. Agora eles tornam isso em show e sinceramente, às vezes tem muito teatro também. Verdade. Tem teatro. Mas aí depois eu perguntou assim, mas por que aqui não tem? Aí eu disse, porque aqui na igreja Satanás não tem espaço. Verdade. Não é que se a gente der espaço, acontece muita coisa. Mas se a gente não dá espaço para esse tipo de coisa, eu disse até brincadeira, ele para fazer essa vergonhice dele em outro lugar. Aqui não é? Olha só, a gente leu essas mensagens da galera aqui, mostrando que elas... a gente leu aqui da Tabita, da nossa querida Laranja, do Filipos, do Roberto Cardoso, do Natan, e tantas outras pessoas já falaram aí, o Tato que falou aí acima, a experiência realmente de assistir o filme de terror e poder refletir com a fé. Então assim, a gente tem que caminhar para o fim da nossa live por causa do tempo, já está terminando o tempo, já o Instagram corta 1 hora ali. Antes, o que eu quero falar é o seguinte, primeiro, certo? Nós entendemos, nós aqui, nosso posicionamento como Liga Teológica, pelo menos o meu e do Vitor, Farley não gosta de filme de terror. Ele não gosta porque ele disse que não gosta de levar susto. Ele disse que não gosta muito de levar susto. Ele não gosta, é um posicionamento dele. E a gente respeita. E a gente respeita. Eu acho que ele seria muito mais feliz assistindo. A gente respeita pra caramba. Mas ao mesmo tempo ele respeita o nosso posicionamento também. Então assim, pelo menos eu e Vitor nós entendemos assim, que não é pecado. A Kelly também, né? Kelly é tranquila, gosta pra caramba de filme de terror, a Kelly. A gente entende que não é pecado em si assistir filme de terror. Se podemos encontrar Deus ou não, eu acho assim que a gente não pode taxar, é obra de Deus, Deus está ali. Mas a gente pode sim refletir elementos da fé no filme de terror. Eu acho sim que é possível. Mais em cima, se você não entrou depois na nossa live, volta. Nós fizemos algumas ressalvas, a gente tem que ter muito cuidado com alguns elementos, respeitar o limite de cada um. Se você, cara, não aguenta muito filme de terror, então tenha cuidado com isso, certo? Mas o nosso posicionamento aqui como liga é aquele de Paulo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Mas acima de tudo, aquilo também dito no texto que está aqui em 1 João 4,4, que vai falar: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, que foi um texto que Vitor já falou aqui antes. Então, que nós possamos saber que quando temos Deus no coração, podemos enfrentar e estar fortes para qualquer tipo de mal. E se você gosta de assistir filme de terror, cara, assiste o filme de terror, filtra da melhor forma, do jeito que é melhor filtrar, e assista e curta, tome seus sustos pra lá. Deixa eu ler umas mensagens finais aqui, porque o nosso tempo está acabando. O Bando de Quadrado fala: não tem muito o que falar, eu não assisto, tenho medo. O Mike fala. Isso é o Mike falando. O Tato fala: eu prefiro um bom suspense com psicológico perturbado que prende a gente até o final. É legal também. O Mike fala: sinceramente eu não me sinto bem, mas acredito que existem filmes que podem ter reflexão, que é algo que a gente falou, né? A Laranja entrou atrasada, fala atrasadíssima, aí Laranja chegou a tempo, depois veio o resto. Chegou aos 48 do segundo tempo, eles estão falando aqui. Deixa eu ver o que mais. A Laila entrou. O Filipos fala: tivemos um debate sobre filme de terror na minha antiga igreja com os adolescentes, e uma visão muito errada, que alguns líderes não conseguem transmitir a razão do mundo espiritual. Fala aí, pode falar. Isso é interessante, porque na época a gente tem um vídeo no YouTube Vai que o tempo está acabando. A gente tem um vídeo no YouTube sobre filme de terror, né? E pra mim foi um dos melhores que a gente já fez. E se você não ainda assistiu, tem no nosso... O Cristão e o filme de terror. Tem terror. no YouTube, tem no nosso IGTV, pode assistir. Pronto. E na época, joguei no YouTube isso, né? O Cristão e o filme de terror. De todos os canais cristãos
que eu vi, apenas a gente teve esse posicionamento. O posicionamento Todos os outros disseram que não pode assistir, que não pode taxativo. Porque você traz a maldição para sua casa e a gente pensa diferente. Não precisa ficar repetindo, porque todo mundo já conhece mais ou menos o nosso posicionamento como Liga Teológica. A gente não gosta de proibir, dizer que não assiste. A gente gosta de falar que você julgue se você pode ou não assistir, reflita em cima disso, a analogia do peixe, né? Come o peixe, mas tira a espinha. Tira aquilo que é nocivo. Porque eu acho complicado a proibição, tá ligado? Eu acho que é complicado você proibir alguma coisa. É verdade, é complicado. Olha só, o Filipe, só para encerrar, fala, esses líderes tratam o reino espiritual com algo longe e misterioso, quando na verdade é algo presente e necessário de conhecer. Verdade. A gente precisa refletir sobre essas coisas, até um dos motivos também que a gente gosta de assistir filme de terror. A Luana Jardim entrou, a Liz Ruama, abraço, Liz Ruama entrou agora, e ele disse que assistiu e mostrou para a igreja o nosso vídeo de filme de terror, viu? O Filipe falou. Valeu, Filipe, pela audiência. Galera, nosso tempo está acabando, já o Instagram corta aí. Meu defunto, bom ter você aqui na live pela primeira vez. E, meu defunto, para quem não conhece, o Vitor, membro fundador da Liga Teológica, sempre está com a gente nos vídeos gravados. Nas lives é complicado porque ele nunca está em Maceió, mas a gente vai começar a gravar mais lives com eles. Fica ligado na Liga Teológica. Vai ter análise sim de Halloween que eu assisti ontem, vai ter análise de Demolidor, vai ter outras análises aí da segunda temporada de Atípica, já está escrita lá pelo Farley, muita coisa na Liga Teológica para você ficar aí acompanhando a gente. Galera, valeu, tchau. Muito obrigado aí por estar com a gente na nossa live. Beijo, abraço para todos vocês. E essa live vai ficar 24 horas aí, você pode assistir depois e a gente joga ela também no YouTube. Valeu, galera. Abraço. Beijo, me liga. Valeu. Valeu, Ana Rocha dando valeu aí pra gente aí. Valeu, Ana. Tchau. Poxa, Liz, a gente já tá indo embora. A live começou tem 1 hora. Tá já cortando aí. Abraço. Tchau. Espera assim, ó. Valeu, Liz. Abraço pra você. Valeu, galera. Deixa eu terminar aqui. Minha água. É isso aí. Tchau. Fomos.